Hoje, a mãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe falecida. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isto não quer dizer nada. Talvez tenha sido ontem. Fala, minha joias, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um vídeo do canal do Aranhoso. Estreando aqui um novo quadro, que vai ser o Lendo com a Aranha. E esse quadro aqui, ele vai ser basicamente, eu vou tentar toda semana trazer é, alguma discussão sobre algum livro que eu vou ler durante a semana e trazer minha avaliação sobre ele, o que eu achei, um resumo também sobre ele. E eu decidi começar aqui com um dos meus filósofos favoritos, e, O Estrangeiro, né? Albert Camus. E, enfim, antes de começar a falar sobre o livro, vou dar um breve resumo sobre quem ele é, né? Albert Camus ele foi um filósofo e escritor do século XX, nasceu na Argélia, mas tem nacionalidade francesa. Ele foi um dos pais da filosofia do absurdismo, né? E também ele foi vencedor do Nobel da Literatura de 1957. Enfim, aí sobre o livro. Ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é mais pra gente se ambientar ali com o personagem principal, com o seu núcleo principal também, né? Com as pessoas que estão ao redor da sua vida. A gente entender um pouco mais dele. E a segunda parte vai ser uma questão mais filosófica do livro, né? Que é onde a galera geralmente mais gosta do livro. Que é onde as coisas ficam mais sérias e tal. Enfim, mas começar agora pela parte um, né? E nele a gente vai acompanhar o nosso protagonista Merceau, que ele desde o início, como já apareceu na abertura, né? Ele é um cara meio apático, assim, muito indiferente com a vida. E aquele trecho que eu comecei o vídeo, né? É sobre um recado que ele recebe do asilo de onde a mãe dele morava. E até ali ele se mostra é, mais incomodado com o fato de como a mensagem foi transmitida do que com o fato da sua mãe ter morrido mesmo. Desde o início a gente não vê nenhuma. A gente vê essa singularidade dele de não demonstrar basicamente sentimento nenhum, seja tristeza, seja amor, seja ah, qualquer coisa assim, sabe? Ele é muito fechadão, muito retruncado assim na dele. E, enfim, aí ele recebe esse telegrama, né, do asilo, aí chega lá depois, e aí é notório como o autor ele quer passar ali um contraste entre a reação das pessoas que moram ali, os velhinhos que viraram amigo dela, ou sei lá, o porteiro, blá blá blá, o diretor, contrastando com a reação dele, do próprio filho, né, com a morte da mãe. E essa reação, essa diferença, ela é gritante, ou melhor, no caso, ela é silenciosa demais, né? Porque Merceau, ele, como eu falei, não vai mostrar nenhum tipo de tristeza, remorso, nenhuma lágrima sequer ele vai conseguir derrubar, visitar o corpo da sua mãe que vai estar velado ali no caixão, né? Inclusive, ele é viciado em fumar, né? E mesmo diante da morte da sua mãe, do caixão ali, ele basicamente não consegue se controlar e aí tem que fumar um traguinho, né? Que é excelente, não para os seus pulmões, mas enfim, aí ele vai lá, fuma um cigarro do lado da sua mãe e porque pra ele fala, ah, ela já morreu, então não tem importância, né? Eu fumar aqui, tipo, que diferença vai fazer, né? É... E aí ele vai voltar pra cidade no dia seguinte, né? É... E aí a mãe dele, no caso, morreu ontem, né? E aí no dia seguinte ele pensa, ah, vou pra praia me divertir, pra esquecer a mente, né? Enfim. E aí ele vai lá e acaba encontrando uma colega antiga dele, né? Uma ex-colega que se chama Marie. E era uma antiga datilógrafa que trabalhava com ele no escritório. E também Ele já tinha um interesse nela antigo, o livro fala isso, mas que nunca tinha chegado a dar em nada, né? E aí. Aí conversa vai, conversa vem, né? Uns tchubirubulabes. É, Aí eles decidem sair para um encontro no mesmo dia e ele comenta, né, que a mãe dele tinha morrido e ela pergunta, ah, e quando foi que sua mãe morreu? Quando sua mãe faleceu, né? E ele responde ontem, mas que ele não tem culpa nenhuma. Tipo,
pra ele, se ele não tem culpa da morte da mãe, então, que diferença faz viver, sabe? Ele não interferiu em nada, então por que que ele não pode. Por que que ele tem que se sentir triste? Basicamente é isso, né? Aí, enfim, ela também aparentemente não dá a mínima assim, né? Que a mãe do cara morreu e decide sair mesmo assim, né? Foda-se. É... Esse pequeno detalhe, um detalhe bobo, né? E aí eles decidem assistir um filme de comédia no cinema. Até esqueci o nome, acho que é Ferdinando. Sei lá, é um nome bem caricato assim do filme de comédia que eles vão ver. Enfim, e aí quando começa. Eles vão pro cinema, né? No filme de comédia, eles dão uns beijinhos, uns amassos durante o filme, né? E aí durante o romance ele pergunta se ele a ama, mas e ele só responde que não entende como isso faz diferença, mas provavelmente não. É só isso, né? E aí mostrando como ele é um cara muito tanto faz, muito pau mole com o doce também, né? E enfim. E aí no outro dia, quando ele vai trabalhar, seu chefe comenta que vai abrir uma filial do escritório em Paris, né? Porque eles moram no interior da França. E aí o chefe comenta que Messon é o cara ideal, porque é novo, porque trabalha bem e tal. Então ele era um cara que tem muito da vida pra viver ainda, né? Pra aprender e tal, tinha essa oportunidade pra crescer. E pra ele é só mais um tanto faz, tipo, ele não quer, só quer ficar na dele ali. Ele decide não, quer ficar na cidadezinha pacata dele, porque já tá acostumado e blá blá blá. Enfim. E aí, depois disso, a gente vai pro prédio dele, a gente vai conhecer os dois vizinhos deles, né? Que são personagens que aparecem um pouco mais nessa primeira parte. Um deles vai ser um idoso, que é Salamano, o nome dele. Ele tem um cachorrinho e aparece, apesar de parecer fofo, ele bate no cachorro, né? Xinga o cachorro. E essa basicamente é a relação que a gente é apresentado. Um velho que bate no cachorro. E seu outro vizinho é o Raymond, que é basicamente um cafetão, um cara que é bem pabuloso de se achar demais e tal. E tudo é. Aqueles caras bem desenrolados, sabe? Tudo ele se vira assim. É... E aí um dia Merceau tava no apartamento com Marie, né? E aí eles começam a ouvir uns gritos no apartamento do lado, que é do Raymond, né? E aí eles correm lá pro. Escutando vários pedidos de socorro, e aí eles correm lá pro corredor. E aí quando chegam lá, é... eles vão abrir a porta, né? E aí quando eles abrem a porta, a mulher grita que o Raymond tinha batido nela, tipo, tinha uma mulher lá dentro e fica gritando, ele me bateu, não sei o quê. E ele só diz que ela o enganou. Enfim, aí basicamente cada um vai embora. E aí os vizinhos também que tinham se juntado ali pra ver a confusão, cada um vai pro seu canto e tal, tudo fica na paz. E aí o Raymond pede pra o Merceau ir na delegacia ali, né? Contribuir com. Pede o Merceau pra ir fazer um depoimento na delegacia em favor dele, né? Tipo, mesmo que ele tenha batido na mulher, ele vai lá e pede pra ele depor em favor, né? Pra defender dessa acusação de agressão. E a Emerson só aceita porque foda-se, né? Ele é um fantasma, esse moleque. E aí ele só aceita, cada um vai. É, enfim, é ingrato com a atitude do Raymond, que vai convidar a Merceau e Marie, né? Pra passar um tempo numa casa de praia com os amigos dele. É, passar um final de semana lá, tá ligado? Viver assim, né? Lá em Balneário Camboriú. E aí, aceitam e vão, né? Todos os serelepes aproveitar essa viagem. E aí, quando eles estavam se deslocando até chegar no ônibus pra viajar, no trem, sei lá, eles vão encontrar um grupo de árabes na rua e eles ficam encarando essas árabes, tipo, fica passando assim, olhando. E aí, o Raymond só comenta assim, depois que eles falam, tipo, um deles ali era irmão da menina que eu bati, né? Apenas. E aí isso vai passar, eles vão pra praia, enfim, os árabes não fazem nada aí com eles. Eles vão pra praia e, enfim, se divertem lá com outro casal também, estão super bem. A Marie e a esposa do outro cara lá. Tudo feliz, tudo na paz, né? E aí, no primeiro momento, os três homens decidem andar na praia, só caminhar ali pela areia, né? E eles acabam se deparando com o grupo de árabe que já tinha encarado eles lá na cidade, né? Na outra cidade. E aí o Raymond vai direto pra cima de um árabe, pra cheio de porrada, que ele tava puto e tal, que ele tava perseguindo eles.
E aí chama os amigos pro fight ali também, aí começa a porradaria louca. Aí, nesse momento, um dos árabes vai puxar uma faca, e aí os caras começam a recuar assim, né? Porque o Labinha fechou. E aí, nessa luta o Raymond teve o braço cortou um pouquinho, né, e tal. Tava sangrando, e aí eles foram pra casa pra estancar o ferimento. E aí, depois de ter tudo resolvido, ele é, tinha pegado um revólver, né, que tinha lá na casa, e foi andar com o revólver na cintura, sei lá, se acontecesse alguma coisa ele se defender, né? E aí ele vai caminhando lá, e, e aí enquanto ele tava na sua caminhada, nessa parte é muito enfatizada a parte do sol, que é escaldante, é um sol sang sangrando assim, igual o do Chico Bahia. E aí eles foram pra. E aí ele vai acabar se deparando com um dos árabes que tinha enfrentado eles antes, né? E aí eles ficam só se encarando assim, tipo, vem pra cima, vem pra. Ó, se eu quiser, só se eu quisesse. E aí eles acabam se encarando, e mesmo distante, puxou uma faca, né? A mesma faca que tinha antes. E aí o pessoa simplesmente saca o revólver, acerta um tiro nele, e o árabe cai. E. E mesmo caído, o cara vai lá e dá mais quatro balas. Pá, 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 pá. Mesmo no chão ele já caído, né? Galera, só voltando aqui que eu esqueci de comentar algo durante o vídeo. Mas o nome Merceau, que é o nome do nosso protagonista, né? A palavra dele tem um trocadilho ali, né? Que a pronúncia meur é, também pode ser pronunciado como meur, que significa morte em francês. E sot também pode ser pronunciado como sot, que significa ali um idiota, um tolo, né? É, Enfim, basicamente chamando que ele é um tolo mesmo, um idiota burro, assim. É, que é um cara estúpido. A parte já vai ocorrer ali um corte, né? A gente já vai acompanhar ali o Merceau preso e a gente vai acompanhar basicamente o julgamento dele. E aqui o estereótipo da personalidade dele, de tanto faz, de apático, de botar um dedo no cu e ele não gritar, vai se personificar no personagem de vez, assim, né? Vai ser o mantra dele. Enfim, aí basicamente essa é quando ele começa quando ele tá preso, ele começa a filosofar assim na cabeça dele, né, que o mais difícil era que os pensamentos deles ainda eram de um homem livre, como ir pra praia e andar sobre a água, porque ele só se sentiu privado quando foi inibido ali de poder fumar, de poder aproveitar com mulheres, né? Enfim. E aí seu julgamento ele vai apresentar algumas peculiaridades, singularidades, porque é muito notável que ele não está sendo julgado basicamente pelo crime de homicídio, ou então porque ele foi um assassinato sangue frio que meteu mais quatro balas depois do árabe já estar morto, né? Ele basicamente é julgado pela sua vida, assim, né? Como o título do vídeo diz, o estrangeiro, porque o estrangeiro é o personagem principal, ele é o estranho da história, porque essa parte do julgamento, o júri ali, né? São pessoas que vão tentar trazer racionalidade para as atitudes dele, como não chorar no velório da mãe, fumar ao lado do caixão da mãe, falar pra namorada dele que, quando ela perguntou se ele amava ela, falou: Ah, não vejo como isso faz diferença, mas sei lá, provavelmente não, né? É... Por que que ele foi depor em favor de um amigo que tinha acabado de espancar uma mulher, né? Tipo, a ideia do júri é ser tentar trazer racionalidade para ações irracionais do nosso personagem, né? E para ele quando tá na prisão, ele começa a confabular assim que na verdade, se a única certeza que a gente tem na vida é a morte, independe quando e como ela vai ser, e que se a única certeza que a gente tem é que vai morrer, então não tem sentido a vida, né? Foda-se o que a gente faz, o que deixa de fazer. É, E aí ele até comenta no livro que ele decide abraçar a indiferença do mundo. Porque ao abraçar a indiferença do mundo, pra ele tá sendo um cara livre, que não vai ter nenhuma amarras, não vai se prender a nada na sociedade, ele não vai jogar o jogo da vida, né?
Tanto que o próprio autor ele comenta que, depois do livro, né, ele comenta que o homem ele vai ser muito mais julgado. é, Ele comenta que um homem que não chora no velório da sua mãe, ele está sentenciado à morte. Isso porque ele não quer dançar conforme a música da vida, né? Ele não está seguindo os padrões racionais que a sociedade, que a gente espera que alguém naturalmente faça, né? E aí, basicamente, no final aqui do livro, ele já vai ser condenado à morte, ele vai morrer enforcado, né? E é isso. Ah, mas, enfim, no final que ele até comenta, né? Eu acredito que entendi porque no fim da vida, mamãe tinha arranjado um noivo. Porque ela tinha se arriscado a começar tudo de novo. Tão perto da morte, mamãe deve ter se sentido livre, pronta para viver mais uma vez. Ninguém tinha o direito de chorar por ela. Eu também me sentia pronto para começar a vida de novo. Eu me abri para a indiferença terna do mundo, né? E essa passagem aqui do livro, ela tá relacionada à questão dele de que é, de abraçar a indiferença do mundo porque ele não entende, porque alguém tem o direito de chorar por ela e essa ser a última lembrança que vão ter dela, né? De choro e tal, sendo que na verdade deviam estar lembrando de algum momento bom com ela, alguma coisa. É, é só mais uma coisa que contribui para a personalidade dele, de não seguir a dança do mundo, né? E tal, enfim. Diferente assim, né? É um personagem principal que não é tão tem tantas características assim que fazem a gente gostar dele, sentir um grande carinho, apesar de que no final de tudo você ainda tem um mínimo de empatia, de respeito por ele, apesar de tudo que ele demonstra assim, né? E eu não sei como, mas mérito do autor aí, né? É, enfim, basicamente é isso aí, galera. Eu recomendo a leitura. Pra mim, nota 4,5 de 5. Eu acho que eu entendo que a ideia é justamente essa dele ser apático e ser indiferente com o mundo, porque o mundo é sem sentido, a vida é absurda, a gente vai tudo morrer e blá blá blá. Sendo que eu acho que ele podia ter. Sei lá, eu senti falta de ter um protagonista que eu conseguisse sentir mais empatia, ele conseguisse gostar mais das atitudes dele, ele ter algo mais. Não sei, algo mais natural, assim, né? Ele é um personagem que não é natural, nem um pouco, né? E ele é completamente estranho, como o livro diz, né? Ele é um estrangeiro. E, enfim, mas leitura impecável, assim. Você lê, você não consegue parar, porque é muito bem escrito. É bem curtinho também, dá pra ler rapidinho. Acho que só tem 100 páginas, eu acho. Enfim, recomendo. Então é isso, galera. Deixa o like, compartilha. Vou trazer mais. Comentem aqui qual você quer, quais ou qual livro vocês querem que seja o próprio, fazer uma análise aqui dele, né? É, enfim, e é isso.